Olá, continuo me chamando Armando. Muito bom estar no meio do povo de Deus a cada domingo, celebrando esse Deus maravilhoso. Vamos abrir juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 22. E quem quiser, quem puder, coloque-se em pé para a gente ler esse texto. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Isso é pouco depois de Jesus adentrar Jerusalém e ser saudado. Agora ele está transitando ali pelo templo. E o texto diz: entretanto os fariseus, os doutores da lei, os intérpretes da lei, os professores da lei do Velho Testamento, sabendo que ele fizera calar os saduceus, outro grupo religioso que não acreditava na ressurreição, os fariseus reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, doutor da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Senhor, somos alvos constantes do teu amor. A razão de nós estarmos aqui não é outra senão o teu amor. Estarmos vivos aqui agora, Senhor, não é nada senão o teu amor. Mas temos também cantado, Senhor, que te amamos, fazemos promessas de te amar sempre, para sempre. Mas nesta noite, de uma forma especial, queremos aprofundar um pouco mais, Senhor, refletir um pouco mais. Quanto dessa nossa declaração é parte de verdade da nossa vida e da nossa rotina, como discípulos, como grupo pequeno, como grande ajuntamento, que se reúne de verdade, não só para proclamar o teu nome com vozes e cânticos, mas acima de tudo, Senhor, trazermos aqui a tua presença, um sacrifício vivo, a nossa vida, o que somos, o que temos, como uma expressão do nosso amor por ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não amarmos só de palavras, só de língua, mas de fato e de verdade, assim como o Senhor nos amou, de forma maravilhosa, não só expressando ou declarando, mas entregando o seu próprio Filho por nós. Obrigado, Senhor, que o teu Espírito continue falando ao nosso coração, para que saiamos daqui ao final querendo te amar ainda mais e te louvando ainda mais, Senhor. Faz isso nesta noite. Quero orar também, Senhor, por o jovem Arthur, aliás, uma criança de 1 mês e 12 dias, que fez uma cirurgia de coração. É uma criatura tua, Senhor. É uma criança nas tuas mãos. Vai e visita com teu poder curador. Restaura, Senhor, para trazer glórias ao teu nome. Faz isso com os demais que aqui talvez passam pela nossa mente neste instante, que estão enfermos ou carentes do teu toque. Tu tens todo o poder, Senhor. Vai e opera segundo a tua graça, tua misericórdia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Domingo passado nós refletimos sobre a necessidade de andarmos 24 horas por dia na presença de Deus. Compreendemos que a presença de Deus não se manifesta apenas num local de culto.
fui abordado agora há pouco por uma pessoa querida que perguntou: quando é que tem Santa Ceia aqui nessa igreja? Talvez muitos de vocês perguntam a mesma coisa, porque vocês estão acostumados e doutrinados a celebrar Santa Ceia num lugar chamado igreja. A Santa Ceia aqui nesta igreja é celebrada nos lares. E se um dia você sentir que de verdade precisa celebrar a Santa Ceia, não espere pelo bispo, nem pelo papa, nem pelo padre, nem pelo sacerdote, nem pelo pastor. Reúna a sua família, chame os seus irmãos, tenha uma refeição maravilhosa, parta o pão, celebre o cálice e proclame o Novo Testamento no sangue de Jesus. Em todo e qualquer lugar o Senhor pode ser adorado. A igreja deveria celebrar a ceia do Senhor todos os dias, em todos os lugares dessa cidade. E se possível fosse, se pudéssemos convidar amigos para sentar ao redor da mesa e dizer: o que nós vamos fazer agora é para lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Faça isso. É o que nós vimos na semana passada. Deus não está contido num lugar, Ele está com você em todo lugar. Nós cantamos isso agora há pouco. Pode submergir onde for, o Senhor vai lá e vai te trazer de volta. E mesmo que não haja um livramento momentâneo, como os amigos de Daniel disseram, se ele quiser matar, ele mata. Se o fogo queimar, que queime, não tem problema. Nós não vamos nos dobrar a qualquer outra entidade. Não vamos deixar de adorar a Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Então que Deus continue de verdade nos usando para a honra e glória do nome dEle, e nos fazendo compreender que Ele está conosco todos os dias, todos os lugares. Eventualmente nós vamos aqui publicamente celebrar a ceia, no domingo do batismo, é o que nós vamos fazer, publicamente. Mas cada grupo pequeno, talvez se você está chegando na IBC, precisa se inserir num grupo pequeno, porque todo grupo pequeno, ao reunir-se, deve celebrar a ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém? Falando sobre esse momento de Jesus, eu fiquei pensando o seguinte: pensa um pouquinho como foi a sua semana. Imagine você tentando descrever a sua semana numa só frase: 7 dias, 168 horas, 100.800 minutos, 604.800 segundos. Enfim, tenta resumir tudo que aconteceu durante a semana numa frase só. Ou então, se você leu um livro ultimamente ou assistiu um bom filme, imagine você tentando reduzir todo o enredo de um filme, toda a temática de um livro em apenas uma ou duas frases. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Ele adentra Jerusalém, começa a pregar e a curar, e ele então passa a ser interrogado pelos líderes religiosos da época. Numa dessas conversas, Jesus foi abordado maliciosamente por um doutor do Velho Testamento, um doutor em Bíblia, um perito das Escrituras, um intérprete das Escrituras. Mas o fato é que tanto os fariseus quanto os saduceus, os homens que ensinavam a palavra de Deus e transmitiam a palavra de Deus para o povo judeu, eles estavam incomodados com o estilo de Jesus, a simplicidade do mestre Jesus. Jesus não estava ligado a nenhuma ordem religiosa, ele não tinha nenhum pacto com os políticos da época, ele não estava ligado a um local específico, como a mulher samaritana indagou: é nesse monte ou naquele? É Baal ou Gerizim? É na IBC, é na presbiteriana, é na metodista, é na Betesda? Onde é? Onde é? Jesus diz: não é aqui nem lá. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É em todo lugar. A essência divina não pode ser contida num culto, não pode ser contida numa placa de igreja, numa denominação qualquer.
ou nós nos libertamos destas coisas e vivemos a simplicidade do Evangelho, ou nós não vamos sobreviver nesse Brasil que busca, que clama por uma mensagem íntegra, poderosa, capaz de transformar de verdade as vidas sedentas de Deus e do amor de Deus. E é nisso que nós temos tocado nesses últimos dias. E Jesus aqui, de repente, está diante desses líderes, incomodados com a postura simples de Jesus. Jesus foi abordado de forma maliciosa. E a pergunta era essa: mestre, qual o maior mandamento da lei? Como assim? Se me perguntasse, eu ia dizer: ei, como assim? Imagine um jurista perguntando a um cidadão comum: qual é o artigo mais importante da Constituição Federal do Brasil? Não sei. Como assim? Seria possível resumir toda a Constituição em um só artigo? A nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 possui 250 artigos. Tem os atos e disposições aí das constitucionais, as chamadas, os atos e disposições transitórias, né? Mais 96 artigos, só aí. Depois tem mais 57 emendas, pronto. Enfim, 410 artigos, está lá, itens da Constituição. Da mesma maneira a lei judaica. Imagine perguntando uma coisa dessa sobre a lei judaica. Qual é a mais importante? Resume aí. A lei judaica era o Torá, principalmente os primeiros 5 livros do Velho Testamento, chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tem 613 mandamentos, dos quais 365 são negativos: não façam, não façam, não façam. 248 positivos. Como é que o nazareno iria conseguir definir qual o maior dentre tantas ordens, ou a maior dentre tantas ordens, regras e preceitos divinos? Como? Era uma pegadinha, com certeza uma pegadinha. Mas o Senhor Jesus revela sabedoria e autoridade na resposta simples, dada ao doutor da lei. Uma resposta simples. Jesus resume não só a lei, ele resume toda a lei e os profetas em apenas 2 mandamentos, que revelam o único e legítimo motivo para se obedecer a todos os demais mandamentos: o amor. E nós não podemos ser levianos hoje à noite e falarmos de amor de forma leviana, como o mundo fala. Todo mundo fala de amor, se estupra por amor, se mata por amor, se dopa por amor, se fala em amor todo tempo. Amor que hoje se tem, amanhã acaba. É tão leviano que nós trazemos isso para dentro das nossas próprias conversas espirituais, nossos relacionamentos. Quantos irmãos aconselham pessoas até dizendo: não, deixe mesmo, o amor acabou, afinal de contas. Não, é isso mesmo, todo mundo tem direito de ser feliz, o amor acabou. Porque o mundo está tratando essa palavra de uma forma tão leviana. É como trocar uma joia preciosíssima por uma bugiganga. Meu pai era feirante, fazia aquelas joias, bijuterias, né, para as mulheres lá de São Paulo. Eu me lembro pequenininho, debaixo da banca do meu pai lá, sentadinho nas caixas de madeira, e as madames, ao invés de usar as joias reais, né, os rubis e etc, as pérolas, usavam aquelas coisas que era só puro disfarce. Ainda tem isso aí hoje, não tem? Então essa palavra amor, nós temos que ter cuidado aqui para a gente não sair com esse conceito, que nós estamos falando de um amor parecido com o amor que a gente está acostumado a ver e ouvir por aí. Jesus então responde o seguinte: toda a lei, todos os profetas podem ser resumidos aqui. Primeiro, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento.
seja, tem um desdobramento aí. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. O que ele está dizendo é mais ou menos assim: sem amor, obediência não tem valor. Sem amor, mesmo obedecer, não tem valor. Aliás, Paulo já disse isso em 1 Coríntios capítulo 13. Pode falar a língua dos anjos, dos homens, pode dar o seu corpo para ser martirizado, você pode fazer o que você quiser. Se não tiver amor, o amor de Deus, o amor definido pela comunidade que segue Jesus, pelos discípulos de Jesus, comprometidos, fanáticos de Cristo, porque eu acho que um dos gritos que nós estamos dando nesses dias aqui nessa comunidade é que nós não vamos fazer plateia de discípulos. Nós não estamos aqui no negócio de entretenimento de discípulos. A coisa está pegando, o mundo está indo de mal a pior, o Senhor está prestes a voltar, e nós queremos uma comunidade comprometida com Jesus para valer. Desde crianças, jovens, adolescentes, a exemplo do que eu ouvi essa semana, grupos de adolescentes se reunindo para orar ao Senhor, dobrar os joelhos. Não precisa de holofote, não precisa de nada. É um comprometimento muito mais profundo que nós estamos buscando. Por isso, o amor aqui é importante, que a gente compreenda e defina. Estamos falando aqui de um relacionamento com Deus e com as pessoas. Amor não é uma palavra qualquer, é um relacionamento pessoal com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Olha, mandamentos, ordens, elas existem para serem obedecidas, como toda a lei. E a pergunta é mais ou menos assim: por que então parece tão difícil obedecer os mandamentos, as ordens, as leis, sejam elas divinas ou humanas? Por quê? Porque nós sempre estamos focando na regra, no ritual, na rotina. Somos motivados pelo medo. A gente só faz o que tem que fazer se a polícia chegar, se a blitz bater, se o pai flagrar, se tiver uma câmera, nosso comportamento muda. Nós só obedecemos por medo da multa, por medo da consequência. Estamos sempre focando na regra, gostamos de regras. Qual é a ordem das coisas por aqui? Como é que se faz isso ou aquilo? Quais são os rituais que eu tenho que cumprir para fazer parte do seu time? E você cumpre o ritual e acha que é parte do time. Somos motivados pelo medo, somos motivados pela conveniência para obedecer. Às vezes somos motivados pela busca da aprovação. A gente obedece para ser aceito, para ser aprovado. Você está num grupo em que determinado comportamento você jamais teria se tivesse isolado, mas no grupo, na classe, na escola, na faculdade, no trabalho, você acaba entrando na do grupo para ser aceito. É assim que acontece. Obedecemos em busca da aprovação, mas nós fazemos muito pouco por amor de verdade. Paulo ilustra isso em 2 Coríntios 5,14, ele diz uma frase tremenda, ele diz: o amor de Cristo me constrange. O que ele está dizendo não é o medo do inferno, não é o medo da punição do Todo-Poderoso, não é o juízo eterno, não é nada disso. Eu quero obedecer o meu Deus por amor. Paulo disse: o amor de Jesus me constrange a fazer o que faço, a ser quem eu sou. Nada mais além disso. Não é um nome, não é uma presença, não é uma autoridade, nada disso. É o puro e simples amor de Jesus e amor por Jesus que me constrange. Então, queridos, ao responder ao perito, Jesus não só revela qual o maior mandamento da lei, mas ele também foca na mais sublime das motivações: o amor. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu obedeço? Tem que ser por amor. Seguir Jesus tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Jesus então resume e simplifica tudo o que nós, enquanto indivíduos, comunidade,
grupos pequenos, devemos ser e fazer. Ele mostra a motivação e o papel de cada discípulo, a marca e a atividade de cada grupo pequeno, a razão maior de nos reunirmos aqui como grande ajuntamento. Vocês estão aqui por amor? Por isso nós estamos estampando aqui, nossa igreja, nossa missão, simplifica tudo. Nós queremos simplificar tudo para manter isso sempre no painel, no seu visual, para que você em todo canto, em todo lugar, tenha essa motivação maior para servir a Deus, para abandonar o pecado, para se relacionar com as pessoas, para considerar, para exercer misericórdia, para cuidar daquele que é menos beneficiado. O amor como maior motivação. Quando viver igreja se torna um fardo, sabe como é que se torna? Como é que se faz para viver igreja e se tornar um fardo? É simples, invente regras, invente normas, invente reuniões, invente atividades que vão saturando a nossa agenda eclesiástica. Eu me encontrei com um irmão amado, que era aqui da nossa igreja, está em outro estado, e ele me dizia: pastor, a coisa aqui é muito diferente, tem muita reunião, tem muita atividade, tem muita coisa acontecendo. É o povo para cima e para baixo, fazendo para Jesus. E assim que nós vamos colocando sobre nós um fardo pesado, porque acabamos nos perdendo na complexidade e na correria ministerial. Ficamos ocupados por Jesus como Marta, queremos mais atividades ainda, porque não temos nem a coragem, não temos tampouco a contemplação que teve Maria, quando se colocou aos pés de Jesus, quietinha, só para curtir a presença de Deus, porque não basta, eu tenho que fazer algo por Jesus. Como é que eu estou nessa igreja aqui há tanto tempo e ninguém me viu, ninguém me deu um microfone, ninguém me deu uma vassoura, ninguém me colocou para trabalhar, para fazer coisa nenhuma? É porque o alvo maior não é esse. O alvo maior é que você seja motivado a ficar aos pés de Jesus, intercedendo e falando do amor de Cristo, e vivendo por amor, e fazendo por amor, e servindo por amor, não em função de um programa, mas em função de um constrangimento divino que te leva a fazer aquilo que é necessário, na hora certa, no tempo certo, e não se afadigar demais, como Marta, para cima e para baixo, fazendo coisas para Deus, e tendo muito pouco de Deus na sua própria vida. Até que nós somos conduzidos por Jesus ao que eu estou chamando nesses dias da revolução da simplicidade. Sabe qual é a simplicidade de Jesus? Ama. Amar e amar. Ame a Deus, amem uns aos outros, e amem o mundo de tal maneira que você seja levado a proclamar por amor a Jesus, ou proclamar Jesus. E assim a gente está tentando resumir nesses dias, para colocar de verdade, bem aí, diante dos seus olhos, para entrar na sua mente, deixar de ser de novo uma abstração mental e trazer para a vida prática, para espalhar esse amor de Cristo que nos constrange. Ame a Deus, amem uns aos outros, proclamem Jesus às pessoas que precisam compreender do amor de Cristo. Vamos rapidamente olhar nesses 2 mandamentos, eu não precisaria falar muito aqui, mas primeiro a simplicidade do amor aqui em 2 mandamentos. A pergunta de novo é complexa: mestre, qual é o maior mandamento? A resposta é simples. O primeiro e maior mandamento é: ame a Deus. Ame a Deus, só isso, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aqui nós estamos falando do amor vertical. Primeiramente, ame a Deus. Eu gosto de dizer para os jovens, né, que estão procurando um namorado, uma namorada, um parceiro para futuramente ir ao altar e viver
viverem juntos para sempre. Não procure uma pessoa que lhe ame acima de todas as coisas. Procure uma pessoa que ame o Senhor Jesus acima de todas as coisas. A minha relação com a minha mulher começou mais ou menos assim. Eu era um descrente, da pá virada, vivendo todo tipo de relacionamento maluco. Amor, daquele jeito. Até que Deus, pela sua misericórdia, me mostrou alguém que não tinha aquele tipo de amor para me dar como entrada, como isca, mas tinha uma coisa ali que era diferente. Alguém que amava Jesus de uma forma extraordinária. E quando um indivíduo como eu, ou talvez como alguns de vocês aqui, entrega a vida a Jesus e logo pensa nessa questão do relacionamento, você fica até com raiva. Eu imagino alguns maridos, né, que são casados com esposas descrentes, de repente ela chega em casa dizendo que se converteu, que agora o negócio é Jesus. Eu tenho a impressão que alguns maridos ficam com tanta raiva que se eu pegar esse Jesus numa esquina, eu dou nele, que minha mulher está me traindo com Jesus. Quem é esse cara? Vai chegar um dia que a nação brasileira e muitos lugares do mundo não sabem nem quem é Jesus. E ao ouvir o nome de alguém que está proclamando Jesus, dizendo: ai meu amor, estou chegando em casa hoje transformada, porque encontrei uma pessoa a quem eu entreguei a minha vida e estou amando de paixão. O cara disse: ah, mato ele e mato você, já já. Mas o fato é que encontrar alguém que ama a Cristo acima de todas as coisas é o passo importante para que um relacionamento dê certo. Na relação marido e mulher é a mesma coisa. Enquanto a gente tenta resolver nossos problemas, o problema maior está na nossa relação com Jesus, no nosso amor a Jesus. Enquanto nós tentamos resolver picuinhas entre irmãos, nós nos afastamos uns dos outros à medida que nos afastamos do amor a Jesus. É só isso. Por isso que o Senhor pôde simplificar toda a lei e os profetas nesse mandamento maravilhoso. Primeiro, o vertical. Aliás, nós vimos na semana passada que nós não podemos fugir da presença de Deus, e que viver pela fé implica primeiro em acreditar que Ele existe. Então agora a questão é: eu preciso aprender a amar o meu Deus acima de todas as coisas. Eu preciso me apaixonar por Jesus de verdade, a fazer dele o meu Senhor, meu Salvador, meu ídolo único, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Amar a Jesus é um aprendizado. E até eu digo o seguinte: é quando crer não é bastante. Acreditar que Ele existe é uma coisa, ter uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, e de verdade ser apaixonado por Jesus é outra coisa. É o que nos move a fazer para Deus o que é preciso fazer, o que Ele de fato demanda de cada um de nós. Eu estou me lembrando aqui de uma lagoa que eu gosto de frequentar, e até pouco tempo atrás a gente ouvia um rugido de 2 leões. Você nadando na lagoa, eu gosto de nadar ali, eu e a minha esposa, a gente vai e volta. Lá no meio da lagoa, às vezes 6 horas da tarde, se a gente chegar lá por lá 8 horas, 10 horas, a gente pula na lagoa, não tem problema. E vamos atravessando a lagoa. Tem cururu, deve ter um bocado de coisa na lagoa. Mas tinha um rugido do leão. Aquele rugido lindo, 2 leões. E aí um dia conversando com os rapazes ali, uns adolescentes na beira da lagoa, dizia assim: olha, vocês já vão ouvir o rugido do leão. Aí o leão rugiu, e um dos adolescentes disse: leão? Que é isso? Mentira, é jumento. Jumento? Não, aqui não tem leão não, você está brincando, esse barulho aí não tem nada a ver. E ficamos discutindo, se era ou não era, se era ou não era. E uma discussão tremenda, quase virou ali um negócio, discutindo sobre a matéria do leão. E dias atrás nós conhecemos a mulher da casa onde os leões estavam. E essa mulher pegou esses 2 leões, aliás, é o Simba
e os Zeus. Ela pegou num circo abandonado os leões e cuidou deles desde pequeno. E criou, mandou os 2 leõezinhos. E eles cresceram. O Ibama foi lá na casa e viu que eles estavam tão bem cuidados, não tinham o que fazer, deixaram lá na casa daquela mulher. Mas recentemente os leões foram levados. E ao conversarmos com aquela mulher, eu não entendia. Como é que uma pessoa podia estar tão apaixonada por aqueles leões, que ao falar dos leões, ela estava triste, ela estava depressiva, porque levaram os leões. E eu, nessa ilustração, eu fiquei pensando assim, nós que não tínhamos nenhum relacionamento com o leão, a não ser ouvir de vez em quando, é muito diferente da reação daquela mulher, que estava todo o tempo junto com aquele leão, e a outra era uma leoa. O relacionamento dela, convivendo todo o tempo, estando com eles todo o tempo, todo o tempo. Ela estava triste, porque havia perdido aqueles leões para o Ibama. Uma coisa é discutir sobre leões, outra coisa é ter estado com eles todo o tempo. Uma coisa é discutir de Jesus, falar de Jesus, discursar sobre Jesus. Outra coisa é experimentar a sua presença, é crer que Ele existe, é crer que o Espírito dEle está no nosso meio, todo o tempo, ou com você, em todo o tempo. É ter um relacionamento de amor, capaz de chorar na presença dEle sozinho, capaz de adorar sozinho, capaz de frear o pecado na sua vida por Ele, apenas por Ele, sozinho, capaz de obedecê-lo por amor, amar a sua palavra. Gente, isso é tão diferente de apenas discursar sobre Jesus. Reconhecer que Deus existe não é suficiente. Aliás, Tiago 2, 19 e 20 diz o quê? Você crê que há um Deus? Amém, eu creio. Olha aí, até mesmo os demônios creem, mas eles não mudam. E eles até tremem de medo, porque sabem aquilo que está vaticinado na vida deles, aquilo que vai acontecer, aquilo que já está determinado. Eles tremem. É por isso que Tiago diz logo em seguida: insensato, quer certificar-te de que a fé sem obras é inútil? Ou seja, falar de amor não é a mesma coisa do amar de verdade. O relacionamento pessoal com Deus parte da fé genuína para uma relação de amor concreto, parte da declaração para ação concreta, para demonstrações práticas. Por isso somos advertidos por João: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, chega, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade. Aliás, gente, ninguém deu maior exemplo do que o próprio Deus. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O ato de amor divino não foi uma declaração, uma voz que desceu do céu dizendo que Ele amava, não. A prova do amor divino foi a vida de Jesus sendo entregue por mim e por você. Ato concreto. Então, em nome de Jesus, ao ouvirmos esse resumo do Senhor acerca do maior mandamento, que resume toda a lei e os profetas, vamos sair do discurso e vamos dar provas concretas de que nós amamos o nosso Senhor. E que toda e qualquer obediência, que ela seja motivada pelo constrangimento, por uma paixão e por um amor que supera a todo e qualquer relacionamento. Deus dá o exemplo maior. E olha o que Jesus faz. Ele não só diz que é o amor, mas Ele qualifica de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui é um eco do Velho Testamento, do chamado Shema. Ouça, ó Israel, Deuteronômio 6,4. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Aliás, quando a gente divide o Velho Testamento em lei, para o Novo Testamento em graça, e acha que no Velho Testamento era só lei, só lei, só lei. Aliás, ridículo que a Super Interessante fez nesta
edição, pegando coisas do Velho Testamento para ridicularizar a Bíblia, tirando textos do contexto, sem nenhuma explicação qualquer, só para ridicularizar a Bíblia, de mulheres submissas, de homens que tiveram mais de uma mulher, haréns, querendo ridicularizar a fé. Deus nunca aprovou coisas que aconteceram na cultura do Velho Testamento. O padrão divino foi dado em Gênesis e foi repetido por Jesus em relação à família. Espero que nesse país tenham pessoas lúcidas, capazes de repente compreenderem que aquilo ali é cultura de revista, de pessoas que têm um alvo único, é derrubar a verdade de Deus, os padrões de Deus, os padrões do cristianismo, arrasar com tudo isso e tornar essa sociedade totalmente secularizada, sem Deus. Mas Jesus diz: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Lá no Velho Testamento, a despeito de ser lei, havia o princípio. Por isso Jesus só chamou o princípio à tona no Novo Testamento e diz: nunca foi só regra. A motivação é a mesma. Lá também deveria ser por amor, mas o povo não entendeu, as pessoas não entenderam. Assim como no cristianismo, os frequentadores de igreja, os indivíduos que gostam de programas, eles vêm programados. E quando você fala que só basta amar o Senhor, basta amar os irmãos, basta estarmos reunidos em comunhão e basta falarmos do amor de Cristo, as pessoas não entendem. Não, tem que ter uma atividade, tem que ter um horário, tem que ter uma classe, tem que ter um programa, porque senão ele se mata. Isso não é cristianismo. Fizeram isso no Velho Testamento, e quando Jesus veio e passou entre eles, eles nem o reconheceram e o mataram, porque eles estavam tão ligados nas coisas de Deus, que se esqueceram do Deus das coisas. E assim nós estamos desse jeito. O mundo vai ridicularizar o Evangelho baseado em personalidades humanas, baseado em programas, baseado em comércio, baseado em tantas coisas. Está aí, as revistas estão proclamando, que coisa linda. Mas nós queremos a essência, a simplicidade, porque é aí que o milagre acontece, é aí onde Deus se revela, é aí onde a pessoalidade divina se manifesta na nossa vida. Então o Shema começa destacando a exclusividade. Irmãos, Ele é o único Senhor. Como foi cantado aqui pelo Carlinhos e nós acompanhamos, amados, nós temos a fonte. Essa fonte vale mais do que 1000 cisternas. Deus é todo suficiente. Ele é fonte única de vida, de alegria, de consolo, de significado, de felicidade, de prazer, de graça e de poder. Esses dias, e eu vou mencionar, e eu sei que vai, daqui a pouco vem, aliás, domingo passado, deixa eu fazer uma ressalva, eu estava falando sobre a torcida do Ceará e do Fortaleza, e eu disse que o pessoal lá, é igual lutador de MMA, né? É que tem uns irmãos em Cristo Jesus que são os lutadores profissionais. Então você luta jiu-jitsu, faz artes marciais, amém, faz capoeira, beleza. Eu não estou dizendo que lutador profissional está lá no estádio batendo em gente, porque quem é profissional faz a coisa do jeito certo. Eu fazendo um parênteses, né? Eu assisto, só que eu não gosto do sangue na cara dos outros. Então eu vou fazer um abaixo-assinado para os caras lutarem sem tirar sangue dos outros, tá certo? Porque eu não gosto, pronto. Tá bom? Não tenho nada contra a luta. Eu tenho uma neta que luta capoeira, eu tenho um genro que diz que luta também e tal. Não parece, mas luta. Denorex. Mas tem uns caras aqui que lutam mesmo. Tem uns irmãos aqui que são profissionais, eles estão aqui no nosso meio. Todo respeito a vocês, amados. Continue proclamando o nome de Jesus aí. Mas entenda o que é que o seu pastor está dizendo. São esses indivíduos que estão aí fora achando que eles são o super. E a Globo, que está levantando o astral do negócio aí, acaba estimulando também a violência nesses indivíduos incautos que não são profissionais do que estão fazendo. Alguém disse assim: o pastor aí não gosta de rally também? Antigamente não tinha aqueles carros que faziam assim, legal, eu vou fazer um rally para botar umas espadas, umas lanças no meu carro e sair rasgando todo mundo por aí.
Arruma outro argumento aí, meu irmão. Estou dizendo isso não. Simplesmente estou dizendo que exatamente aí nós temos que cuidar, porque há pessoas que mal usam aquilo que poderia ser uma coisa bem feita e profissional, tá certo? Fecha parênteses, certo? Senão, quase que eu apanho ali fora na saída. Mas eu não estou fazendo por medo, eu estou fazendo por amor. Pode bater, viu? É por amor. De todo coração, alma e entendimento. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Principalmente Ele usa no Shema aqui 3 coisas importantes. Qual é a ideia? Nós temos uma fonte suficiente, que é o Senhor. Ele é a nossa fonte de alegria, de consolo, de significado, de felicidade, de prazer, de graça e de poder. Ele é a fonte única. Outra coisa, a declaração se desdobra num mandamento que exige envolvimento prático e integral do ser humano. Coração, alma e força. Por que ele usou essas 3 palavras para qualificar a ideia do amor a Deus? Porque nós somos um ser integral. Talvez aqui a alma, o coração, a sede do entendimento. A alma, a nossa personalidade. A sede, aliás, a ideia da força tem a ver com o corpo humano. Todo o coração. O que quer dizer ame de todo o coração? Não tem espaço para divisão. É todo o coração. É acima de todas as coisas. Por isso Jesus diz, quem não aborrecer seu pai, mãe, irmão, não é digno de mim. Ele não está dizendo para você odiar sua mãe, odiar seu pai, odiar sua esposa. Mas o que ele está dizendo é, se você não consegue me amar acima destas coisas, tem algo errado. Você não pode ser meu discípulo. Não é deixar de amar o pai, deixar de amar a namorada, deixar de amar a esposa, deixar de amar o filho, mas é quando você coloca o filho, a esposa, o esposo, a mulher, o amigo, os negócios acima dele. Então todo o coração indica não há espaço. Provérbios 23:6 diz, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 4:23 diz, acima de tudo guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então não tenha um coração dividido. Decida em nome de Jesus amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aqui é a minha personalidade, criado primeiro à imagem e semelhança de Deus e depois deturpada pelo pecado. Sabe aquela lá? Eu sou assim, é meu jeito. Eu sou nervoso mesmo. Meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, eu também sou. Meu pai matava, meu bisavô matava, meu tataravô também mato. Porque eu sou assim mesmo, eu fui criado assim, meus pais me ensinaram desse jeito. Amados, quando o Senhor está dizendo aqui que você deve amá-lo com toda a sua alma, significa entregar a Ele a sua personalidade. Significa que nós estamos perdendo o controle dos distúrbios que se instalam em nós. E está na hora de lutar contra isso. E por amor pedir a Deus, aliás, se render a Deus, para que Ele transforme esse temperamento ruim em algo mais parecido com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O relacionamento com Deus, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós vamos ficando parecidos com Ele. Quanto mais você anda com Ele, mais você fica parecido com Ele. Paulo diz lá, se não me falha a memória, é 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Da mesma forma, quando você se coloca diante de Deus dioturnamente, anda com Ele como Abraão andava, os seus maus costumes vão sendo transformados em bons costumes. Tinha um amigo meu recentemente que andou, eu o conheci, ele falava tanto palavrão que era complicado. Aí nós começamos a andar juntos. Aí com o tempo eu vi que ele diminuiu o negócio do palavrão. E recentemente, depois que a gente se afastou um pouco, eu me encontrei com ele de novo. Sabe o que aconteceu? Ficou pior. Esse cara está falando palavrão no meio da mulher, no meio de criança, ele não está... Gente, eu estou só dizendo aqui que, por uma razão que eu não entendo, ele diminuiu quando a gente andava junto, porque eu não falava. Do jeito que as más conversações corrompem os bons costumes, as boas conversações também podem. Imagine você andando na presença de Deus, o que isso vai fazer na sua personalidade. Por isso Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais
o eu raivoso, o eu irado, o eu mentiroso, o eu enganoso, o eu traidor, o eu caloteiro, mas agora Cristo vive em mim. Eu o amo tanto que eu absorvo o caráter dele na minha vida. É isso que o Senhor quer dizer com amar a Deus de toda a tua alma. Aliás, 1 João 2,6 também diz: aquele que diz que está nele, fica obrigado, à medida que anda com ele, a andar como ele andou. Esse texto é uma tradução quase literal do que está lá no grego. Está aí? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Tem um verbo grego aí, que mostra exatamente isso aqui, que eu estou traduzindo para vocês. Aquele que diz que anda com Cristo, fica obrigado, à medida que anda com Cristo, a andar como Cristo. Porque você caminha com Ele, você o ama, e vai absorvendo mais do seu caráter. E com todas as tuas forças. O que é que significa isso? É o meu corpo, essa carne, essa estrutura aqui, agora submetida totalmente à obediência do meu Jesus, por amor. Uma vez que eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, eu vi aqueles rabinos lá no Muro das Lamentações. Esse cara está com Alzheimer. Só que não era um, eram todos eles. Eu disse: que rapaz, esses caras estão doentes, está tremendo, está fazendo alguma coisa estranha. Aí eu perguntei o que era. E a razão que eles estavam fazendo aquele movimento constante é que eles estavam dizendo: olha, eu quero adorar o meu Deus com a minha mente, com o meu coração, mas também com o meu corpo. Percebe? Porque nós dicotomizamos. A gente acha que coisa de crente é coisa de alma. Antigamente a gente dizia assim: quantas almas se converteram? E eu pensava, quando eu era novo convertido, onde é que estão essas almas? Eu levei tantas almas a Cristo. Eu disse: cara, eu nunca consegui caçar nenhuma com o meu Maranhão aqui, com minha, né? Maranhão é a expressão lá, pipa, né? Caçando alma. Aí o que é que nós criamos no mundo evangélico? Uma dicotomia. A gente adora Deus com o espírito e o corpo que se lasque. A gente come mal, trata mal, usa o corpo para fazer tudo que não presta, e domingo vem se purificar aqui. Não, na reunião. O que é que Deus, Jesus está dizendo aí? É todo o teu coração, é toda a tua alma, e é o quê? É todo o teu corpo. Significa o seguinte: escove os dentes para a glória de Deus. Pare de comer açúcar para a glória de Deus. Veneno. Pare de comer fritura para a glória de Deus. Movimente-se para a glória de Deus. Levantar as mãos não precisa da indução do líder aqui do louvor. Já disse isso várias vezes aqui. Mas eu sei que é bom a gente, né, dizer: amados, vamos lá. Deve ser natural. Do jeito que você, homem, vai para o estádio e não fica sentadinho, caladinho. Aqueles irmãos mais tradicionais que eu já flagrei no passado, nunca mais eu fui no estádio, ó, me levaram, ó. Lembra, Gugu? Gugu é Ceará e a esposa é Fortaleza, não é isso? É o contrário? É a mesma coisa. Eu vi os dois lá, me levaram para o estádio. Eu fui lá: vamos, pastor, vamos. Aí eu vi os irmãos, que quando cantava os hinos aqui, o povo dizia glória, aleluia, e pulava. Os irmãos ficam sentados assim, ó. Os tradicionais. Aí eu entrei no estádio. E quando eu cheguei ali no estádio, sentei, fiquei vendo aqui. Daqui a pouco o irmão: gol! Eu olhei e disse assim: como é? Que espírito é esse capaz de fazer esse irmão adorar com o corpo? O que acontece com esse indivíduo na igreja? Ele tem a ideia de que mexer o esqueleto para a glória de Deus não pode, porque é coisa do diabo. E lá no templo do futebol é permitido. Dicotomizamos o evangelho, gente. Por isso que o evangelho não cabe no nosso bolso, não cabe no nosso corpo, não cabe no nosso olho, não cabe no nosso computador, não cabe no nosso... como é que chama o bicho aí?
Tem vários nomes, né? Sabe o que significa amar a Deus? Sobre todas as coisas é se entregar de todo a Ele. Carlinhos cantou aqui. E por fim, amados, ele disse: ama o seu próximo como a si mesmo. Simples. Simples. Ele lembrando aqui que a ênfase é judaica, quando ele diz o seu próximo. Esse é o mesmo mandamento que causou dúvidas na mente do perito da lei, que queria saber quem era o próximo, na parábola do samaritano. Mas mais tarde, junto aos seus discípulos, Jesus reduz isso, traz isso para o convívio entre os irmãos. E ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. João 13:34. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Jesus foca o amor ao próximo agora para o convívio entre os irmãos da fé. Alguém disse assim recentemente: pastor, estou pensando em vir para a IBC, mas essa igreja tem umas coisas legais e tem uns problemas. Aí começa a listar os problemas. E eu estou pensando aqui se eu fico ou não fico, porque não sei se tem mais problemas ou mais coisa boa, mais ponto positivo, mais ponto negativo. E não é só uma pessoa que fala isso não, são várias pessoas que dizem isso. Você vai para um lugar e fica analisando quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Sabe o que eu queria mesmo? Que você ficasse onde você está. Porque para entrar numa comunidade como essa, você precisa vir aqui a fim de amar. E quando a gente ama o que não presta, ama o que está quebrado, ama o que não funciona, até consertar. Então, se você não está afim de fazer parte da solução, meu irmão, aí não dá, o mandamento não se aplica. Até torcedor de futebol cai para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta divisão e continua fiel. Pastor Tomás foi que disse: era melhor lidar com torcida de Jesus, porque o time perde, não ganha, vai para a segunda divisão, para a terceira, para a quarta, e os caras continuam dizendo: eu sou ferrinho. Não é não? Agora aqui na igreja não, o cara teve um aborrecimento no estacionamento, ele lá não vou mais. Teve um problema no geral, não vou mais. Teve um problema no grupo pequeno, não gostei. Não me chamaram, não me convocaram, não me, meu irmão, fica onde você está em nome de Jesus, porque nós estamos atrás das ovelhas perdidas que ainda precisam de Cristo e que virão para cá. Olha, presta atenção. Vocês estão lembrados da parábola do banquete? Deus mandou fazer um banquete e chamou os convidados. Venham, irmão, venham com convite. Aí os caras tinham uma desculpa: não dá, é difícil, é complicado, tem que vender, tem que fazer. Aí Deus mandou o que lá? Manda sair pelos vales, pelos becos e traga todo mundo, empurra para dentro, porque esse povo simples não vai querer nem entrar, achando que o presente é grande demais. A pessoa que é humilde como criança aceita, entra, espera em Deus apenas a solução das lutas, dos problemas. Crê em Deus para amar o Senhor e amar a comunidade. Então o amor aqui é o recheio da nossa relação. Para terminar, 1 João 4, 7, 8, amados, amemo-nos uns aos outros, amém? Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é o quê? Nascido de Deus e é a marca do amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Não é um mandamento novo, 1 João 2, 8, 10. Mas o qual é verdadeiro nele e em vocês. As trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirmar estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Então, quer fazer uma análise sobre qual igreja você deve frequentar? Primeiro, decida amar. Quer fazer uma análise sobre a decisão para o casamento? Decida amar a mulher ou o homem como Cristo. Nós precisamos suportar como Paulo as dores de parto até ver Cristo formado nos nossos irmãos. E isso requer amor, amor. Desistir jamais. Põe aí a nossa missão. Aí, nossa igreja, nossa missão: amar, relacionar e proclamar. Amar a Deus acima de todas as coisas.
com a nossa alma, com o nosso coração e com o nosso corpo, amém? Preservando o templo do Espírito para a glória de Deus. Menina, fique bonita para Jesus, tá bom? E Deus vai mandar o príncipe encantado. Rapaz, mesma coisa. Trabalhe para Jesus, para ganhar o trocadinho, fazer a sua fazenda e depois fala em namoro e casamento. Mas faça para Jesus, faça para ela não, porque é digno trabalhar, é digno. Não fique estudando até se aposentar, porque não dá certo. Trabalha, para a glória de Deus, trabalha, para não endividar seus pais. E aí chama a garota, casa logo para não ficar abrasando e fazendo besteira na internet.